Jesus, a luz do mundo. Acho que só essa frase já demonstra o que verdadeiramente é Jesus, né? Então agora nós estamos no final de ano, é dezembro, vem o Natal, se encerra mais um ano, se encerra mais um ciclo, mas é um momento que até a psicosfera do planeta muda, porque as pessoas começam a refletir, a pensar sobre o futuro, a pensar no que já passou. Então existe esse momento de reflexão, né? E, acima de tudo, destaca-se o quê? A data mais importante do mês, que é a vinda de Jesus ao nosso planeta, né? Ele que é o nosso guia, o nosso modelo, certo? Então, e a lembrança do nascimento de Jesus é tão significativa porque as pessoas começam não só a pensar, mas nós começamos a ouvir músicas natalinas, nós começamos a comprar presentes, a pensar nas pessoas, a pensar em fazer algo por alguém. As instituições de caridade se movimentam em prol do próximo. Existe essa movimentação nesse mês. Por isso que essa psicosfera fica harmoniosa. Aí a nossa aproximação com o alto, porque o nosso coração, o nosso pensamento está numa vibração mais elevada e faz com que a gente se conecte melhor com os nossos amigos do plano maior, né? E como seria bom, né? Se esse sentimento fosse em todos os meses do ano. Seria uma psicosfera mundial muito melhor do que a gente está vivendo. Por quê? Vivemos atribulados, vivemos correndo atrás do nosso sustento, dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. A vida vai correndo. Na realidade, parece que nós é que estamos correndo atrás da vida e não vivendo a vida, né? E se pensarmos como deveria ser o nosso dia a dia, vamos pensar como é em dezembro, que já seria uma grande modificação. Com certeza, seríamos bem mais felizes. E é claro que no mês de dezembro não tem como não falar de Jesus. E Jesus transcende tudo o que a humanidade já conheceu e estudou. É uma personalidade única, singular, tem sido objeto de profundas pesquisas, mas permanece muito ainda ignorado. E falar sobre a vida de Jesus, aliás, uma vinda que foi muito bem preparada, afinal, ele foi um ser que dividiu a história em antes e depois de Cristo, né? E é um ser cuja evolução nós não temos a capacidade de sequer compreender. E este ser, segundo Emmanuel, ele diz que todos nós já sabemos, esteve na formação do nosso planeta. Ele coordenou todo o desenvolvimento do nosso orbe. E há 2000 anos, o nosso planeta, então, ele se abre para receber aquele que organizou tudo isso. E ele veio, claro, de uma forma serena e muito tranquilo. Mas os espíritos
da ordem de Jesus, os espíritos puros, eles se reuniram lá, uma pleiade de espíritos, para organizar como seria a sua vida terrena. Desde os pais até os seus companheiros de caminhada foram escolhidos por ele, pelo próprio Cristo. Cada pessoa que teve contato com ele foi escolhido. Nada foi por acaso. E para receber este ser tão magnífico, não seria qualquer espírito, não seria qualquer mulher. Muitos falam, Maria era simples, Maria era humilde, sim. Maria na terra era simples, humilde, mas extremamente evoluída como espírito, tá? Tanto é que ela participou dessa organização e na programação para poder receber Jesus aqui na Terra. E lá, nos Evangelhos, existem apenas 6 frases faladas por Maria, e aonde demonstra a sua aceitação, que é esta missão de receber o seu mestre como filho. Tanto é, deixa eu ver aqui, uma imagem para a gente se remeter a essa situação. Tanto que ela diz ao anjo, quando ele vem conversar com ela e dizer que ela receberia um filho em seu ventre e que seria o Messias, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. E o mensageiro do Senhor, Gabriel quer dizer mensageiro, curvou-se diante dela e disse: Ave Maria, tu és a agraciada do Senhor, bendita sois entre todas as mulheres. Não era qualquer espírito, tanto que o anjo a reverencia. Tamanha era a evolução desse espírito, Maria. Ela recebe o Cristo, ela o orienta em sua tenra idade, na infância, dá a ele o conhecimento inicial da sua vida, corrige-o quando necessário e dava ordem a ele. Tanto dava ordem a ele que tem essa passagem aqui. Quando faltou vinho nas bodas, ela disse: filho, acabou o vinho, e pede a ele que vá auxiliar. Aí Jesus responde: e o que nós temos com isso, mulher? Mulher, naquela época, em aramaico, quer dizer senhora. Ela chama os vinheteiros e diz: fazei tudo o que ele disser. E foi embora. Ela deu a ordem: fazei tudo o que ele vos disser. E, em outras palavras, eu sou sua mãe, faço o que eu digo. Eu estou mandando. Né? Não é qualquer espírito que vai dar ordens a Jesus, né? Mas um espírito altamente consciente. Porque ela sabia
que ele era o seu Senhor. Mas até que ele retornasse ao mundo espiritual, ela o chama de filho e ele a chama de minha mãe. Tanto é, mesmo após a sua crucificação, no mundo espiritual, ele continuava chamando Maria de mãe, né? Portanto, não era qualquer espírito que fazia parte da programação da chegada de Jesus à Terra. Então, tudo foi muito bem organizado. E o anúncio do seu nascimento foi feito aos pastores. Por quê? Porque chegava o bom pastor. Porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas seguem a sua voz. Quem são as ovelhas? Nós somos as ovelhas. E de uma forma muito simples, o anjo que anuncia a chegada diz aos pastores: eis que vos trago uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus, o Salvador, o nosso Senhor. Em vez de dizer, nasceu Jesus, ele disse, vos nasceu o Salvador. O único que nasceu para os outros. Vos nasceu. Nasceu para vocês. Não é, então, qualquer nascimento. E durante toda a sua vida, Jesus nunca disse, faça a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sempre disse que estava aqui para ser útil, para servir. Ele nasceu para todas as pessoas. Ou seja, a palavra divina encarna na terra entre os homens. O ser mais puro e mais próximo a Deus é Jesus, o nosso mestre. E ele foi amado por uns, detestado por outros. Conseguiu cindir o pensamento histórico, estabeleceu parâmetros de felicidade jamais sonhada e que passaram então a constituir metas desafiadoras para centenas de milhões de vidas. Jesus, podendo ter disputado honrarias e se destacado na comunidade do seu tempo, ele elegeu uma gruta escura para iluminar o seu berço, um berço de palha, e uma cruz hedionda para se despedir do convívio com as criaturas terrenas, na sua breve existência. E ele alterou totalmente as paisagens culturais do nosso planeta. E durante o seu apostolado, o intenso magnetismo que dele se irradiava atraía não apenas os discípulos e os seus beneficiários, mas todos aqueles que o rejeitavam. Eles viam ali a sua autoridade, mesmo não o aceitando. Em uma das suas declarações, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
significando que ele traz a clareza espiritual, verdade, direção, afastando a escuridão e a ignorância e oferecendo a luz da vida para aquele que o segue, sendo uma fonte de esperança e propósito para a humanidade. Aí eu trouxe algumas explicações. Fonte de verdade. Assim como a luz ilumina, Jesus é a verdade que revela o caminho e o propósito da vida, contrastando com a confusão e o desespero das trevas. Guia espiritual. Seguir Jesus significa caminhar na direção do amor, da paz e da solidariedade, recebendo a iluminação para viver uma vida plena. Divindade. Ao se declarar a luz do mundo, Jesus se conecta à natureza de Deus, que é a luz, afirmando sua divindade e autoridade. Esperança é uma luz que brilha na escuridão, oferecendo salvação e vida eterna para aqueles que creem, funcionando como um farol na vida. Leia-se vida eterna, as sucessões de vidas, né? Em resumo, é um convite à fé, onde Jesus se apresenta como a única fonte de iluminação para nós encontrarmos o sentido da vida. A frase de Jesus, "Eu sou a luz do mundo", é complementada pela mensagem aos seus discípulos, como se ele fosse a fogueira central e cada um de nós acendêssemos uma tocha e nela espalhar a luz. Ele central e nós as demais tochas. Por isso que Jesus complementa e ele diz: "Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz." Ele não só diz que ele é a luz do mundo, mas que nós também somos esta luz. Vós sois a luz do mundo, deixe-a brilhar. E essa passagem foi dita no Sermão da Montanha. A gente encontra lá em Mateus, capítulo 5, lá nos versículos 14 e 16, aonde ele convida para uma profunda reflexão para o nosso papel como seres humanos e a nossa capacidade de iluminar o mundo que nos rodeia. Ele nos dá essa condição. Ele não se coloca na posição de "eu sou a única luz". Nós somos. Nós temos condições de brilhar tanto quanto ele. No contexto do Sermão da Montanha, Jesus estava ensinando a ética e o comportamento adequado aos seus seguidores. Então, ele os chamou dizendo para serem modelos de virtude, modelos de retidão, para que eles fossem como faróis brilhantes num mundo que geralmente está imerso
na escuridão. Veja bem, isso ele falou há 2000 anos. Já falava em trevas e escuridão naquela época. E hoje o que a gente ainda encontra? Muita treva, muita escuridão, né? Os nossos faróis estão apagadinhos. Não estamos conseguindo iluminar e colocar junto a chama de Jesus para que se transforme numa luz gigantesca. Estamos acanhados, né? Então a luz, ela simboliza o quê? Ela simboliza a sabedoria, a verdade e a compaixão que devemos incorporar nas nossas vidas e compartilhar com os outros. Veja bem, compartilhar a sabedoria, a verdade e ter a compaixão para com o próximo. Então, aquelas modestas lamparinas da época de Jesus, que à época eram as fontes essenciais de luz, pois elas desempenhavam um papel fundamental na iluminação dos lares, aquelas lamparinhas pequenininhas, né? Assim somos chamados a ser como essas lamparinas, trazendo a nossa luz interior para iluminar aqueles que estão ao nosso redor. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos comportamentos podem servir de guia para aqueles que se encontram perdidos. Então, através de ações simples, em que nada irão alterar a nossa rotina diária, mas que de alguma forma poderá trazer extraordinários benefícios. Tem uma receitinha para como nós podemos ser luz, aumentar a nossa luz, porque nós já nascemos com essa chama. Pois Jesus disse: vós também sois luz. Olha aí, orar sempre, sem jamais esquecer o trabalho. Doar, sem saber quem será o beneficiário. Servir, sem perguntar até quando. Né? Estamos servindo, mas até quando? Vai acabar? Quando vai acabar? Não vai acabar. Jesus veio para quê? O que ele veio? Para servir e não para ser servido. Progredir sem perder a simplicidade. E aí a gente pode colocar um monte, né? Sem perder a humildade, sem nos tornarmos arrogantes, soberbos, mesquinhos. Aí a gente pode botar um monte de coisa atrás, sem perder a simplicidade. Semear sem pensar na gratidão. Simplesmente plantar. Sem demonstrar e querer receber de volta, pelo simples fato de assim o fazer. Desculpar incondicionalmente, lembra? Perdoar 70 vezes 7 vezes 7. Perdoar sempre. Aprender a olhar sem malícia. Falar sem ferir. Respeitar sem considerar credo, gênero, orientação sexual, posição social ou idade. Exercitar a paciência. Nós já temos tudo isso aqui, né? Falar, né? Ler, parece tão fácil, né? Se a gente olhar assim, será que eu desculpo facilmente?
ou eu fico magoado por qualquer coisa? Eu nunca levantei a voz para ninguém. Paciência. Então, são coisas simples, gente, mas não são fáceis de serem conquistadas, porque exige de nós trabalho, exige de nós disciplina, exige de nós organização, orientação, estudo. Porque podemos fazer um pouco até de casa, cada um deles. Posso orar, eu posso doar, mas será que é o suficiente? Então a gente tem que sempre perguntar para si, até onde eu posso ir além? O que eu posso fazer mais? E não o famoso, eu já fiz, está feito, está pago. Sabe aquela velha história de, já fui na missa, cumpri com a minha missão? Mas foi na missa e nem escutou o que o padre falou. Falando a missa genericamente, né? Pode ser aqui também. Já fui no centro, já fui na palestra, já tomei o passe, já tomei a aguinha, já cumpri o meu. Será que é só isso? É ir além, gente. É ir além. Então, com um pouco de esforço, nós podemos balizar as nossas atitudes com as recomendadas por Ele, pelo nosso mensageiro de Deus. Ele passou pela terra, nos habilitou a sermos felizes através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Ele mostrou que é possível, sim, ser tudo isso através de tudo que Ele nos deixou, que são os seus ensinamentos. Se nós o seguirmos, não andaremos nas trevas. Então, estaremos comemorando nesse mês o aniversário de Jesus. E que Ele possa realmente nos conceder misericórdia de divisar a sua venerável imagem, retida no coração, porque ainda nós somos fracos diante das aflições que nós mesmos criamos no passado. E que possamos continuar aprendendo com Ele, a conduzir a vontade vacilante, a nos inspirar no bem, a fim de que sejamos mais fortes para a luta contra as trevas, contra o mal, contra as dificuldades, que ainda persiste, né? Na inconstância dos nossos atos. Então, que o nosso Mestre, que Ele continue nos auxiliando em todos os dias da nossa vida. É como temos um tempinho ainda, antes de encerrar a palestra, eu trouxe essa imagem aqui de propósito, para que vocês olhassem bem para ela e se questionassem: por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou numa casa espírita, na doutrina espírita, que sabemos que é o Consolador prometido, trazido por Ele? Já se perguntaram por que vocês estão aqui? E aonde Ele faz parte da vida de cada um? Aonde que vocês sentem Ele na vida de vocês? Porque eu vou dizer uma coisa. Parece que Jesus é uma figura que a gente coloca aqui na parede. Não é. Não é. Jesus é um ser extraordinário que continua
vivo, só não no mundo terreno, mas no mundo espiritual, organizando, cuidando, controlando toda a organização desse órgão ao qual nós estamos inseridos. Ele está diretamente ligado a quem? Que é quem? Nosso Pai, que nos vê como filhos, que nos cuida. Então Jesus, ele está zelando por nós o tempo todo. Onde é que vocês sentem ele? E já pensaram por que vocês estão aqui? Lá no começo eu falei, por que Jesus vos nasceu? Ele nasceu para nós, ele nasceu para servir. Se a gente está aqui hoje, é por ele e para ele, que automaticamente, quando estamos por ele, estamos por nós. E é isso que ele espera, pois ele diz, tudo que fazes ao teu próximo, estarás fazendo a mim. Então, se a gente o ama verdadeiramente, o que nós faremos? Faremos mal ao próximo? Porque estaremos fazendo mal a ele. Então, eu queria que vocês realmente pensassem, saíssem hoje daqui pensando nisso. É porque agora eu vou botar uma particularidade minha, todos já sabem. Eu aprendi a amar Jesus através do meu pai, que desde pequenininha colocava os filmes das histórias de Jesus. E quando ele passava alguma passagem, ele ia além, ele contava mais das histórias de Jesus. Eu lembro que ele ficava deitado na cama e eu sentada no chão, porque eu tinha que trocar o canal, né? Cada vez que saía propaganda eu tinha que ir lá mexer, porque na época não tinha um controle. E eu fiquei fascinada. Gente, eu devia ter uns 5, 6 aninhos de idade. Então passava aqueles filmes antigos. Então vinha essa imagem e o pai começou a mostrar para mim. Ele me ensinou desde pequenininha a amar Jesus. Através das histórias que ele me contava, das grandezas que ele fazia, né, das parábolas que ele ia me explicando para uma criança. Então, aos poucos, de uma forma lúdica, ele me apresentou Jesus na tenra infância. Então, eu sempre tive ele aqui dentro do meu coração. Por isso foi fácil vir à casa espírita para mim. Porque eu já tinha alguém que semeou literalmente um caminho para mim. E disse, filha, vai por aqui. Vai por aqui. Já botei aqui. Agora, se você quiser regar e quiser que isso cresça, é com você. Então, na minha fase adulta, eu vim abraçar a doutrina espírita. E eu faço com todo o meu amor. Eu procuro me dedicar. Eu procuro... Fui muito criticada pela minha família, porque diziam que eu não saía de dentro do centro. Mas, gente, foi uma escolha pessoal. Eu nunca deixei meus outros afazeres do lar, da casa, da família de lado por causa disso. Mas eu não estive muito presente, porque eu estava lá. E o que eu fazia lá? O que eu estou fazendo aqui. De alguma forma, eu tentei passar para as pessoas que eu continuo fazendo os ensinamentos do Mestre. Porque foi isso que ele falou para os seus discípulos. Não adiantava ele trazer todo o ensinamento, eles absorverem e não espalharem para o mundo.
Eles tinham que temperar para que aquilo desse um bom alimento para todos que absorvessem os ensinamentos dele. Então, eu fiz isso, continuo fazendo. Quando eu dei aula no ESD para os jovens, as palestras, quando eu iniciei, né? E se tem uma coisa que eu amo fazer, é estudar Jesus. Parece que a gente transcende no tempo, transcende nas épocas, se coloca naquela situação, a cada vez que você ouve uma história, uma passagem da vida dele. Que ser maravilhoso. E um dia nós seremos iguais a ele. Eu só falei, ninguém falou nada. Mas eu abri para falar, ficou todo mundo quieto. Você estava lá no centro porque estava um dos mandamentos mais importantes de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive a família. A família em segundo, Deus em primeiro. A nossa geração foi muito abençoada com uma coisa que não tem a geração atual. Quando eu era pequena, jovem, passava muito filme sobre Jesus. Eu era católica, então eu assistia a tudo que era filme católico. Mas falava muito de Jesus. Hoje em dia, a gente não vê mais filmes contando a história de Jesus. Eu lembro que eu fui ver os 10 Mandamentos, aquela primeira versão lá, o pai olhava. E tudo isso foi acrescentando na gente. E hoje em dia, a gente não vê mais isso. Muito pouco. Que é uma pena. Porque atualmente, infelizmente, os jovens pais são muito céticos ainda. E muitos deles nem acreditam ou em Deus, ou que ele existiu, né? Já acreditaram, só que assim, o mercado evoluiu. 55, você comprava 14. Naquela época é diferente de hoje. Até uns 15 anos, 20 anos atrás. Né? O mercado está acelerando cada vez mais. Então, às vezes essas pessoas acabam deixando um pouco de lado para os afazeres, para botar seu provedor na casa, isso aqui, sem se preocupando com a família. E às vezes quando vai dormir até dorme antes de rezar. Não é verdade? Não é assim a vida hoje? Antigamente era um pouco mais tranquilo. Teu pai podia ficar deitado na cama lá falando para ti sobre Jesus. Hoje, aos domingos, né? Hoje não consegue mais. Porque o mercado ele cobra de ti, sabe? Conhecimento, você tem que buscar conhecimento. Né? Antigamente a maior parte era tudo quase por analfabeto. Mas não podemos esquecer do espiritual. Claro que não. Não. E infelizmente, né, as pessoas em busca disso tudo está deixando de lado ou para depois, ou quando chegar numa idade avançada, quando terá tempo para isso. E eu escutei esses dias um amigo meu que está com câncer. E ele disse assim: Mariane, eu vou dizer uma coisa para você. Me pegou de surpresa, porque eu cheguei nessa idade e achei que eu ia agora aproveitar a minha vida. Agora que eu estou bem, tenho uma reserva, ia poder fazer as coisas que eu imaginei um dia fazer e estou aqui fazendo quimioterapia. Mas, ele assim, o que mais me chamou a atenção, que eu nunca fui ligada em religião. Né? E eu disse para ele: a única coisa que eu posso fazer por ti, meu amigo, é orar. Aí ele caiu uma lágrima. Ele assim: eu choro cada vez que uma pessoa diz que está orando por mim, porque eu não era religioso. E hoje, quando alguém diz que está rezando por mim,
Ele disse assim: eu lamento de não ter rezado pelos outros, pelo que os outros hoje estão fazendo por mim. Então ele estava se sentindo muito grato, e foi um momento que ele passou e descobriu a espiritualidade e o poder da oração. Porque ele disse: o que eu tenho, eu já era para ter ido, e estou aqui já com sobrecarga e indo adiante com perspectiva de ir mais. Ele assim: eu acredito nisso, eu acredito na fé que essas pessoas têm no poder da oração em benefício do outro. Então ele ficou realmente emocionado. Então, em algum momento da vida, a gente tem que despertar para isso. E feliz daquele que desperta. Muitos não vão ter essa oportunidade, ou porque não quiser, né, ou porque ficaram muito atrelados ao mundo material. Mas se vocês estão aqui, não desistam. Não desistam, porque nada é por acaso. Da mesma forma, como eu disse lá na frente, que tudo foi muito bem organizado por Jesus, cada um foi escolhido por Ele para poder auxiliar na sua vinda a esse planeta, que é um presente de Deus para nós, enviar Jesus. Nós aqui não estamos aqui por acaso. Eu não nasci tua irmã por acaso, eu vim depois, te mandei primeiro. Você olha, quando eu vi essa imagem aí, eu foquei nos olhos, né? Aí eu lembro, a gente ouve muito, né? Você aceita Jesus, né? Aí eu olho para ele e até parece que de permissão. É, uma boa observação. Um ser iluminado, eu vou ser puro, único que encarnou na Terra, até parece que ele tem que pedir permissão para lá alguém, né? Nós é que temos que ir até ele, né? Então, eu agradeço todos os dias que eu tenho a oportunidade de vir para cá e poder chegar cada vez mais pertinho para poder conhecer a profundidade de cada ensinamento dele. Não tem uma palavra, uma frase que não seja extremamente bem colocada em todos os ensinamentos dele. Se a gente realmente for estudar a fundo cada frase que ele falou, a gente vai ver a profundidade do ensinamento. Né? O fato de dizer vós sois, a gente escuta, né? Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Mas tem um significado, um porquê que ele foi dito isso. É para vocês, vocês são. Eu sou, vocês também. Ele vos nasceu para vocês. Então, e a gente tem que refletir sobre isso. Nós aqui estamos estudando, correto? Mas nós não sabemos nada. Para falar bem a verdade. Porque se nós levássemos à risca os ensinamentos dele, nós teríamos ainda que sair da nossa zona de conforto. Tá? E além, né? Para ir além. Porque nós estamos muito confortáveis ainda. Né? Porque se for para seguir a risca mesmo do ensinamento dele, nossa. Nós aqui estamos no jardim de infância. Naquela pequena relação, não tem nenhum que a gente faça totalmente. A gente pode estar aprendendo, treinando, a perdoar, não ficar falar melhor, mas dominar, já ter dominado isso. Em prática. Mas uma coisa eu garanto para vocês, cada um que está aqui hoje, Jesus entrou no coração de cada um. Então, nas nossas próximas existências, ele não vai sair. Dessa vida em diante, se a gente continuar aceitando Jesus, como o outro falou ali, que já está no nosso coração, que nós já ouvimos como nosso modelo e guia, como nosso mestre, como nosso Senhor, ninguém tira isso de nós. Então, a nossa caminhada vai ser mais iluminada. E se a gente
aplicar em ações, em palavras, um pouco do que ele nos ensina, né? Porque realmente tem que ir mais além. Mais além. Como se diz, né? Ainda estamos caminhando no deserto para chegar no máximo e se abrir o mar. Isso aí. Estamos no deserto. Né? Estamos subindo a turma. Vamos comer poeira, mas vamos chegar lá. Não desistir. Mas a gente pelo menos já sabe achar o caminho. Tem gente que ainda nem isso consegue. Eu sou grata. Tá bom, gente? Podemos seguir. Eu vou pedir, então. Eu trouxe aqui uma... Na realidade, falo que é uma prece natal, mas é um lindo poema. Eu vou ler e vou encerrar. Daí só peço para quem está no passe, para dar o passe na... Então, já agradeço a atenção de vocês nesse momento especial que estamos encerrando o ano da nossa casa. Hoje é a última palestra de 2025. E eu me sinto grata à casa, aos trabalhadores, frequentadores que aqui estão e todos aqueles que vieram esse ano nos prestigiar, que eles sejam realmente abençoados pelas mãos do nosso Mestre Jesus. Então eu vou ler aqui, é um pouquinho longo, acho que vocês vão cansar. Podem ir abrindo a mão no meio do... Sim. Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve, de amor terno e profundo, das amplidões angustas dos espaços, no teu Natal, de eternos esplendores, abrigam nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança. Que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de trevas e impenitência. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos, nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados, nos afetos mais doces, mais extremos, reviver a efeméride bendita. Da tua aspiração na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém. Pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Mestre Jesus, abençoa a nossa casa, assim como todos aqui presentes, para que possamos nos fortalecer e retornar no novo ano mais revigorados para continuar o trabalho em tua seara. Que os tarefeiros espirituais desta casa recebam as tuas bênçãos e o nosso mais profundo agradecimento por todo o auxílio que nos é dado em todos os trabalhos da casa, bem como em
todos aqueles que aqui vêm em busca dos teus ensinamentos e do teu consolo. Obrigada, Senhor, por nos permitir trabalhar na tua seara. Que possamos continuar, Mestre, o nosso trabalho na nossa pequenina casa. E que possamos brilhar, Senhor, para que todos aqueles que ainda não viram a luz possam vir até Ti, Senhor, e que Tu possas segurá-los nos Teus braços, na Tua luz, hoje e sempre. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós, abençoe o nosso Natal. E nós agradecemos a Ti, Pai, por teres nos enviado o nosso Mestre Jesus, a quem tanto adoramos e amamos. Que assim seja.